Lê comigo o Salmo de número 37, dos versículos 5 a 7. Vai ser projetado ali no telão, ou você pode abrir a sua Bíblia de papel e tinta ou digital, e vamos ler todos, Salmo 37, versículos de 5 a 7. Eu gostaria de pedir que todos, se possível, lessem conforme está na versão projetada ali no telão. Podemos bem forte? Entrega. Eu quero ir apenas à parte A do versículo 7 e prefiro o texto conforme minha versão, que traz uma tradução um pouco mais acurada, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amados, nós aprendemos desde cedo pelo senso comum equivocado que devemos pedir a Deus para Ele resolver todos os nossos problemas. Fazemos de Deus assim, portanto, nosso mordomo, a quem nós pedimos tudo, e ficamos nós numa posição de esperarmos sermos servidos por Ele. Essa é a realidade em que a grande maioria está vivendo, ainda que não querendo fazê-lo, mas assim fazendo de Deus seu mordomo. Esse conhecimento do senso comum que é passado de pais para filhos, de geração em geração, fazendo de Deus nada mais do que isso, aquele que supre tudo aquilo que nós precisamos. Entretanto, não é assim. As coisas difíceis Deus faz. As coisas fáceis Ele deixa que nós façamos. Mas há um problema, o problema é que ficamos sempre ocupados em desconfiar ou ficar pedindo para Deus fazer a parte dele e nos esquecemos de fazer a nossa. Nós focamos tanto em Deus fazer, Deus operar, fazer a parte dele, mesmo dizendo que nós cremos nele. Não, eu creio em Deus com toda a minha vida, que a gente ocupa muito tempo das nossas orações pedindo a Ele para Ele fazer a parte dele, e não colocando nosso foco em fazermos a nossa parte. Eu li um livro uma vez de um grande homem de Deus, mas que eu acredito que ele estava equivocado, porque ele levou o texto de Jesus dizendo: batei, batei e abri-se-vos-á, que fala orai sem cessar, que conta a parábola da mulher que bate na porta e estava sempre pedindo ao juiz para fazer justiça à sua causa. E ele, no seu livro, ensinava que nós deveríamos pedir com insistência o tempo todo a Deus aquilo que nós queríamos, a ponto de nós dizermos exatamente o que. Você quer uma bicicleta? Tá bem, mas de que marca? De que material? De ferro, de alumínio, de antimônio, agora tem fibra de carbono, né? De que cor? Aro o quê? A ponto de chegar às minúcias. Sim, ele ensinava isso. E que você deveria ficar pedindo, porque tem uma hora que Deus ia acabar atendendo. É como se Deus fosse convencido pelo cansaço. Esse cara já me encheu tanta paciência que eu fico o tempo todo ouvindo esse cara, só isso, é isso. Deixa eu atender logo esse sujeito, que é para ver se ele para. Mas é sério, esse livro vendeu inclusive milhões e milhões de cópias,
Por quê? Porque as pessoas vêm de um senso comum errado, equivocado, por não buscar conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, a gente tem que ir para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. A gente tem que ler, a gente tem que estudar a Bíblia, para que a gente possa saber o que é que Deus está dizendo. E assim a gente não vai se tornar refém de uma interpretação equivocada, que corrobora muitas vezes um senso comum que já é errado. E isso é uma verdade. A gente está tão apreensivo em função da circunstância, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sabe que só Deus pode fazer, que a gente fica o tempo todo pedindo a Ele: faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor, porque só o Senhor pode fazer, Senhor. E a gente esquece de fazer a parte da gente. E aí, amados, está a explicação do porquê muitas vezes Deus não está fazendo a parte dele. Não é porque Deus é preguiçoso. Deus não é preguiçoso. Não é porque Deus é insensível. Deus não é insensível. A palavra do Senhor diz que o braço do Senhor não está encolhido que Ele não possa salvar, que os seus ouvidos não estão cobertos que não possam ouvir o nosso clamor. Deus se importa e se interessa por nós. Isso é tão claro e inequívoco, inquestionável, que Ele mandou vir a essa terra o seu próprio Filho, que deixou a sua glória e habitou entre nós como ser humano mortal, como eu e você, e viveu sendo tentado e em nada pecou, e chegou ao ponto de entregar-se para ser morto inocentemente, torturado, e fazer para nos proporcionar salvação e vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acabamos de cantar, que grande amor, que amor extraordinário é esse do Senhor, que nos deu a salvação que não merecemos. Logo, Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus não está alienado, com os ouvidos cobertos, com os olhos cobertos. Ele não está. A razão, portanto, dele não estar fazendo aquilo que nós muitas vezes estamos esperando que Ele faça, é porque Ele está esperando que a gente faça a parte da gente. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele chega lá, Lázaro está num túmulo, e o túmulo tinha uma porta, precisava ser aberta a porta. Jesus iria operar um milagre, mas então Ele mandou tirarem a pedra que estava na porta do sepulcro, João 11:39. Aquela porta que era de pedra e deveria pesar aproximadamente 1.200 quilos, tinha que ser removida pelos homens ali presentes. Só depois que eles o fizeram é que Jesus fez o que ninguém poderia: Ele ressuscitou aquele que estava morto. Quando o povo hebreu estava com sede, lá no deserto, caminhando para Canaã, e chegaram a um lago de águas amargas, antes de transformá-las em boas para o consumo, Deus mandou Moisés jogar dentro daquele lago de águas amargas um pedaço de árvore que estava às suas margens. Só depois que Moisés fez isso, a água se tornou boa e eles puderam beber. Êxodo 15:22. Quando o general assírio Naamã, que era leproso, foi a Israel encontrar-se com o profeta Eliseu, na expectativa de que pudesse ser curado da lepra, ele teve que se submeter primeiro a obedecer o profeta, indo lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes primeiro, para só então o milagre acontecer e ele ficar completamente curado. 2 Reis 5:9-14. Para que a viúva de um profeta pudesse receber o milagre da multiplicação do azeite que ela tinha em casa, só aquele pouquinho, ela que seu esposo morrera e deixara muitas responsabilidades financeiras que ela não tinha condição de pagar, seus filhos eram pequenos e acabariam sendo vendidos como escravos para que a dívida pudesse ser saldada. Ela primeiro teve que pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E quando não havia mais vasilhas disponíveis, ela entrou dentro de casa, obedecendo a voz do profeta, e se reuniu com seus filhos, e Deus operou um milagre, multiplicando aquele azeite. 2 Reis 4:1-7. Para ser curada do problema de hemorragia,
com que sofria há 12 anos. Primeiro, aquela mulher precisou correr o risco de se esgueirar entre a multidão que apertava Jesus para tocar na borda das vestes dele. Só aí o milagre foi operado. Marcos 5, 25 a 34. Quando Jesus entrou numa sinagoga, encontrou ali um homem que tinha a mão aleijada. Jesus iria curá-lo, Jesus queria fazê-lo, mas primeiro aquele homem teve que se sujeitar a vencer o constrangimento e a vergonha de se expor perante todas aquelas pessoas. Quando Jesus diz: vem para o meio e mostra a tua mão, ele teve que vencer toda aquela dificuldade dele, de expor aquilo de que ele tinha vergonha, para que então a sua mão aleijada, nela operasse Deus o milagre, e a sua mão voltou a ser uma mão perfeita. Lucas 6, de 6 a 10. Quando os leprosos, os 10, vieram ao encontro de Jesus no caminho de uma aldeia em que Jesus iria entrar, eles vieram pedindo que ele os curasse. Mas então Jesus mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, porque somente o sacerdote tinha autoridade para, em constatando que eles não tinham mais nenhuma enfermidade, pudessem ser restaurados ao convívio social e das suas famílias. Eles primeiro precisaram obedecer a Jesus e ir apresentar-se ao sacerdote, e enquanto eles estavam indo, o Senhor foi operando o milagre, e eles foram sendo tornados limpos e livres daquela lepra. Lucas 17, 12 a 14. Amados, o nosso problema é que nós ficamos sempre ocupados em desconfiar, ou ficamos pedindo para Deus fazer a parte dele, não esquecendo de fazer a nossa. Quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, ele diz: tirem a pedra. E Marta, que ainda há pouco dera um testemunho, uma profissão de fé extraordinária, dizendo: ah, Senhor, se tu tiveras aqui, nosso irmão não teria morrido, mas mesmo agora eu sei que o Senhor pode tudo. Mas quando Jesus diz: tira a pedra, ela diz: mas Senhor, já está enterrado aí há dias, está fedendo. Sabe, irmãos e amados, o que nós precisamos é focar no que nós temos que fazer. Tem muita gente que está tão focado no que o outro tem que fazer, que esquece do que tem ele que fazer. Então dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diz: faz tua parte, Deus faz a dele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus, faça a tua parte naquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E depois, descansa, confia e espera nele. Como lemos no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Pensa sobre isso. Talvez você esteja tão focado no que Deus tem que fazer para que você possa ter aquilo que tanto almeja, que você não está cuidando daquilo que você deve fazer. E é só você quem deve fazer. Deus não vai fazer a sua parte nem a minha. Nós temos que fazer a nossa parte. Basta fazermos a nossa parte e descansar, porque é promessa dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo. Sabe por que eu não gosto da tradução, da versão que diz: e o mais Ele fará? Porque o mais dá margem para pensar naquilo que é o mais que eu quero. Mas o tudo significa dizer que Ele fará tudo aquilo que eu não posso.
porque Ele não fará aquilo que, mesmo Ele podendo, Ele não quer fazer, porque não será bom para mim. E às vezes eu estou pedindo tanto para Deus fazer alguma coisa que eu quero que Ele faça, que eu nem procuro observar e ver se aquilo que eu desejo tanto que Ele faça, porque cabe só a Ele tem o poder para fazer isso, se é o que Ele quer fazer para mim. Porque eu não procuro conhecer a Bíblia, conhecer a sua palavra, conhecer seus princípios e valores? Porque se eu conheço os princípios e valores do Senhor que Ele já estabeleceu, eu não vou pedir algo que Ele não fará. Mas a questão crucial aqui é eu fazer a minha parte. Minha irmã, você está querendo que seu marido mude, você está querendo que Deus opere uma transformação na personalidade e no caráter dele, mas você está fazendo a sua parte naquilo que cabe a você? Meu irmão, você quer que a sua esposa seja diferente em algo, você quer que ela mude, que Deus opere, transforme ali. Ei, você está pensando naquilo que você tem que fazer? Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. A palavra de Deus diz assim: tudo aquilo que semeardes, colherás. Sabe, Deus não vai fazer a parte dele, que só Ele pode, se eu e você não estivermos fazendo a nossa. E agora eu quero te dar a oportunidade de você pensar o que é que você tem pedido para Deus fazer, que só Ele pode. Mas o que é que tem você como sua parte a fazer? O que? Coloca agora diante de Deus. Talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoa. De fato, eu tenho usado o Senhor como meu mordomo. Fico pedindo. Eu reconheço que isso daqui é só o Senhor que pode. Mas à luz da tua palavra, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Sabe, amado, tem coisas que a gente está esperando que Deus faça, que só Ele pode. Mas para que Ele faça, a gente primeiro precisa limpar o coração da gente, tirar do coração da gente a mágoa, o ressentimento, o rancor, a disposição para o juízo. Sabe, a palavra do Senhor diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E amar como ao próximo como a nós mesmos significa nos amar. Mas às vezes a gente não está se amando, esperando que Deus faça algo que transforme a nossa realidade. O que é a sua parte a ser feita que você ainda não fez? E está batendo, esperando que Deus transforme a sua realidade. Não vai acontecer. Nós somos parte integrantes do milagre de Deus. Aquela viúva, ela não ia ter como pagar aos seus credores. E naquele tempo, se você não tinha o recurso para pagar o credor, você se tornava escravo dele. Durante determinado tempo, você iria trabalhar para aquela pessoa, como se você fosse um escravo. Escravo no sentido de que você perderia a condição de produzir para si, você iria produzir para o outro. E aquela mulher tinha filhos pequenos, e aquelas crianças iam acabar sendo escravas do seu senhor, daqueles que eram seus credores. Ela vai até o profeta, e o profeta diz: faz o seguinte, o que você tem em casa? Talvez ela fosse o profeta esperando assim: o que a igreja pode fazer por mim? Talvez ela tivesse ido ao profeta esperando: profeta, faz um milagre, eu preciso de um milagre. O profeta vira para ela e diz: Eliseu diz para ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: então você vai, pega todas as panelas que você tiver em casa, bate na porta dos vizinhos, pede emprestado todas as panelas que puderem te emprestar, e quando já não houver mais panelas que você possa amealhar, põe tudo
tudo dentro da tua casa, fecha as portas. Ora, e você começa a colocar o azeite nas panelas vazias. E a palavra de Deus diz que porque ela obedeceu, quando ela começou a verter o azeite na panela, a panela se enchia e o azeite não parava de correr. O azeite só foi parar de correr quando não tinha mais panela. Ei, o que você tem em casa? O que você tem na tua mão? Moisés tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, lá naquele monte. Ele diz: mas Senhor, eu vou voltar para o Egito, eu saí de lá fugido, eu não sou mais nada, eu não sou mais o príncipe, eu agora sou um foragido. E eu vou voltar para dizer qual Deus que me mandou lá, porque no Egito tem um monte de deuses e lá ninguém conhece o Senhor. Deus virou para ele e disse: diga para o povo que o eu sou te mandou. Ah, mas está bem, Senhor, mas e aí? Vou chegar lá e dizer: o Deus eu sou dos nossos pais me mandou aqui. O Senhor olha para ele e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: um cajado. E Deus diz: pois quando você usar esse cajado, eu vou operar milagres, sinais, e todos saberão que eu estou contigo. Amado, o que você tem na mão? O que você tem em casa? O que você tem que é a sua parte a fazer? Sem o que Deus não fará a parte dele. Coloca agora diante de Deus. Tem muita gente pedindo para Deus assim: Senhor, tira esse vício de mim, Senhor. Mas não foi Deus que colocou esse vício em você? Você quer ter uma saúde melhor, você quer ter uma realidade diferente, mas quem foi que colocou esse vício em você? Não foi Deus. É você que tem que dizer não para ele. É você que tem que olhar para o cigarro, o corpo vai dizer: eu quero, e você dizer: mas eu te mato. E sufoca, largando o cigarro para lá. Ah, mas é muito difícil. O que é mais difícil? Fazer um camarada que está sepultado há dias sair de lá ressurreto, ou tirar uma pedra de quase 1.200 quilos do seu lugar? Se você não fizer a sua parte, se eu não fizer a minha parte, por que Deus vai fazer dele? E está aí a explicação para muita gente do porquê está dizendo para Deus: Senhor, mas cadê o Senhor? E eu já fiz muito isso. Ei, se essa palavra de Deus é com você, aí onde você está, deixa o mundo espiritual saber que você honra a Deus recebendo essa palavra para a tua vida. Fique em pé onde você está e começa a falar com Deus aí onde você está. Diga para ele: Senhor, eu reconheço, tem coisas que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz. Eu reconheço, Senhor, tem algo aqui, mas não é qualquer coisa, você sabe o que é. Se você não sabe, ora assim: Senhor, me mostra o que é que eu tenho que fazer. Mas tem gente que está esperando e orando, pedindo assim a Deus ainda de novo aquela coisa que: Senhor, faça. O que é? Ah, Senhor, manda aí um anjo para falar comigo, me dá uma revelação, faz eu estar andando na rua e encontrar alguém que da tua parte diz: ei, varão, eu que falo contigo, hein? Não é isso. Você quer saber qual é a tua parte, mas você não abre a Bíblia para ler, e você tem liberdade para isso. Você quer saber qual é a tua parte a fazer, e você não quer conhecer Deus através da palavra dele, que se revela para dizer a você o que fazer. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um coração quebrantado e contrito. Como é que eu faço isso? Aí eu vou buscar a palavra de Deus, e lá na palavra do Senhor eu aprendo que eu devo ser perdoador, que eu devo ser compassivo, que eu devo ser amoroso, que eu não devo fazer juízo mal das pessoas, e tantas coisas que são a minha parte a fazer para que Deus opere. Diga para Deus:
Talvez você tenha que dizer assim: Senhor, me perdoe porque eu tenho enchido os ouvidos do Senhor, só pedindo para o Senhor fazer, e eu ainda não fiz a parte que me cabe. Talvez você tenha que dizer: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda quando eu abrir a palavra, me ajuda na minha limitação, para que eu enxergue o que é que eu preciso fazer. Talvez você tenha que dizer: Senhor, eu vou procurar o pastor, vou conversar com ele, vou conversar com minha irmã, parceira de prestação de contas, meu irmão, parceiro de prestação de contas, meu discipulador, para saber na palavra o que é que está faltando eu fazer, para que o Senhor opere o que eu não posso. O Senhor tem deixado a ansiedade entrar no meu coração, a tal ponto que eu não tenho olhado para aquilo que eu devo fazer. Mas eu tomo uma posição hoje diferente. Eu vou sair daqui descansando no Senhor, certo de que o Senhor fará aquilo que eu não posso, à medida que eu estiver fazendo o que é a minha parte nessa questão. Eu vou descansar no Senhor, como diz a tua palavra. Eu entrego para o Senhor aquilo que eu não posso. Eu vou fazer tudo o que eu posso, que é minha parte. Eu vou descansar no Senhor. Eu não preciso ficar batendo na mesma tecla o tempo todo com o Senhor, de tal modo que me impede até de ficar lembrando daquilo que eu devo agradecer. Então eu vou descansar e vou fazer minha parte.